Olá pessoal, novamente nós aqui. Estamos aqui agora para fazer um modo diferente, tipo um bate-papo, nossa próxima lição de hoje, a qual é a 32. Iremos falar sobre um personagem chamado Shuri. Talvez você também não conheça muito dela, porque não é um dos principais personagens, mas só que ela tem uma lição importante a deixar para nós. E antemão, já explicar para vocês, né, quem se trata dessa personagem. Ela é a irmã do Pantera Negra, a irmã mais nova. E o que chama a atenção nela é que ela tem a capacidade, né, uma inteligência um pouco mais desenvolvida do que os demais, permitindo com que ela crie algumas armas que ajudem o irmão nas aventuras dele. Mas de que o que ela vem deixar para a nossa lição hoje é que a gente vai falar um pouco sobre o fato de ser jovem, dela ser muito jovem. Em específico, ela é até uma adolescente, pela idade dela. E isso que chama a atenção. Sendo no universo da Marvel, quando um personagem é muito novo, ele meio que enfrenta algumas dificuldades. Ou ele não tem muita credibilidade, ou ele não se acha tão disposto assim para ocupar aquele cargo de herói. A gente viu um pouco disso na lição do Homem-Aranha, no qual ele enfrenta esse problema, no qual ele tem que pegar a responsabilidade de que ele é um herói, sendo que ele é muito jovem. E ele não se acha isso tudo. E agora, nessa lição aqui, nós vamos ver o contrário. Nós vamos ver aqui de que é um jovem, uma pessoa que é jovem, extremamente jovem, um adolescente até, eu acho que deve ser um adolescente mesmo, a idade dela nos filmes, mas de que ela tem uma participação super importante. Não é um personagem, como eu falei, principal, mas de que a ajuda dela é essencial no universo da Marvel para que eles combatam os demais vilões, certo? Vou ler o versículo. O versículo que a gente vai trabalhar para essa personagem é o texto de Eclesiastes 12:1, que diz assim: lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e antes que se aproximem os anos em que você dirá, não tenho satisfação neles. Muito interessante, né, esse versículo. Ele mostra para nós que o objetivo central da nossa vida deve ser o nosso Criador, deve ser o nosso Deus. E quando é que a gente tem que começar a priorizar Deus na nossa vida? Desde quando somos jovens, né? Não adianta a gente deixar para, como muitas vezes as pessoas fazem, não, quando eu for velho, que eu já tiver vivido minha vida, eu tô muito novo ainda, aí eu penso se eu vou ser crente, né? Sempre um pouco mais pra frente. Deixa mais pra lá, ainda tenho muita coisa pra aproveitar. Como se o conceito de aproveitar a vida fosse fazer tudo de errado. Porque a proposta de Deus para a nossa vida é vivermos uma vida em abundância, né? É vivermos uma vida que seja para a glória de Deus, e isso é uma coisa excelente, maravilhosa. É você saber viver a sua vida da melhor forma possível. Só que as pessoas têm na mente que viver a vontade de Deus é uma coisa ruim. E aí elas acabam se perdendo nesses conceitos e desperdiçando a sua juventude. A juventude é a fase da vida onde a gente tem mais forças, né? E é esse a nossa principal lição, a qual nós vamos extrair hoje aqui, certo? A característica principal a gente vai ver que a gente tem força. E o que força é essa, né? A gente vai decorrendo do estudo, a gente vai explicando, certo? Mas só reforçando isso, nós temos que aproveitar o fato de sermos jovens, sermos adolescentes, e aproveitar isso para a glória de Deus. Essa história de você deveria deixar lá para frente não existe. Se lá na frente você, na final de contas, você vai ver que você tem muitas tarefas e não vai ter tanto tempo assim como espera para fazer a obra de Deus. E nem energia, né? Nem energia. Um versículo que fala muito sobre isso é o versículo de 1 João 2:14b, que diz assim: jovens, eu vos escrevi porque vocês são fortes, e em vocês a palavra de Deus permanece, e vocês venceram o maligno. O próprio texto aqui, o João, ele vem nos alertar a principal característica, que vem dizer, jovem, eu lhes escrevi porque vocês são fortes. Então, há um motivo por trás de João ter nos alertado que a gente tem a palavra de Deus e a gente venceu o maligno. Há algo que nos motiva a isso. E a virtude existente aqui é a força. Não refere-se à força física somente, não se refere à força emocional. Mas o texto aqui, essa palavra força, refere-se a
motivação ou a perseverança, se assim eu posso dizer. A atitude de você agir, sempre ter aquela energia, o vigor para servir ao Senhor. Você não vai ver tanto disto, né, nas pessoas mais velhas ou os mais idosos. Com o decorrer da vida é normal que isso vá se esgotando. Afinal de contas, está ficando mais velho, atarefado, e isso vai se ficando um pouco de lado. Nós jovens, nós temos esse atributo, essa característica única pertencente a nós. Uma das coisas que o inimigo mais tenta destruir nos jovens é justamente essa força. A gente pode observar que hoje existe uma quantidade enorme de pessoas jovens que são tristes, desanimadas, sem propósito de vida, se sentindo fracas, se sentindo sem forças para fazer qualquer coisa, para realizar qualquer coisa. Mas muitas vezes o inimigo usa essas dificuldades, essas questões, para justamente tirar você de todo o potencial que você pode exercer. Deus criou o ser humano com uma missão sobre essa terra. E o auge da disposição, do tempo, da capacidade de absorver informações, capacidade de aprendizado, né, que é esse caso, como também de dedicação, de empenho, de tempo, disponibilidade de tempo, é na juventude. Se você deixa essa fase passar e você não aproveita essa fase, você vai se tornar um adulto despreparado para a sua vida. E estar despreparado para a vida adulta é uma coisa muito complicada. Porque a vida adulta, ela não vai mais esperar que você se programe, que você se planeje. A vida adulta vai exigir de você que você tenha respostas, que você corresponda às expectativas. E isso é uma realidade, só que não é necessariamente uma coisa ruim. É ruim quando você não está preparado, porque aí você vai ter que trabalhar o dobro para poder correr atrás do tempo perdido. Exato. Mas, se você aproveitou bem o tempo da sua juventude para conhecer mais a Deus, para se aprofundar na palavra de Deus, para fortalecer, criar laços de amizades e relacionamentos fortes com pessoas que te tragam para mais perto de Deus, que possam te dar bons exemplos e te levar para bons caminhos, se você fizer, dedicar o seu tempo de juventude e toda a sua força para ganhar almas para Cristo, você vai passar toda a sua vida colhendo os frutos disso. E não correndo atrás do prejuízo, fazendo tudo pela metade. Porque muitas vezes é o que a gente consegue fazer depois que a gente já tem uma vida adulta, cheia de compromissos que a vida exige de nós, e nós queremos fazer um pouco mais, nós queremos nos dedicar mais e não temos a oportunidade. Deus sempre nos dá uma oportunidade, mas nunca você vai ter tanto tempo, tanta disposição, tanta força, tanta energia quanto você tem agora. E qual a melhor forma de você gastar a sua energia, investir a sua energia, se não para a glória de Deus? Então, essa disposição, né, a virtude fundamental existente no jovem, deve ser aproveitada dessa maneira. Você tem essa energia dentro de si, você sabe que você pode focar em algo e ter um crescimento pessoal, que é o que os jovens mais estamos focados hoje, né? Estudos, procura de um trabalho futuro, né? Um estado financeiro ótimo, bom, para lá na frente a gente literalmente poder dizer para os outros que a gente está ganhando dinheiro enquanto dorme. Só que você pode muito bem administrar a sua vida para o reino de Deus agora também. Não precisa ser 100% só para você. Se você não vai atrapalhar em nada, você terá um tempo do seu dia, ou diariamente, para ler a Bíblia. Não vai atrapalhar em nada uma oração com o Senhor. Voltar à igreja, após o período ao qual passemos, não vai lhe atrapalhar em nada. Não vai fazer você perder Não estamos perdendo o ano de 2020, afinal de contas, não está sendo perdido. Você não era para perder, né? A gente devia estar aproveitando para fazer coisas. Você não está perdendo isso. Exatamente. Então, pense que você pode administrar isso sim. Afinal de contas, quando nós queremos fazer, né, alguma coisa do nosso interesse, a gente apressa ali, a gente dá um jeito, nem que a gente fique até meia-noite ou até 2 horas da madrugada fazendo um trabalho de colégio, outra coisa do tipo, mas a gente resolve. A mesma coisa pode ser para o reino de Deus. Basta nós
usar dessa disposição a favor do Senhor. E é por isso que o Senhor vem dizer que nós vencemos o maligno, nós temos essa facilidade de vencer. Diferente de alguém que passa mais tempo na vida, alguém que já está idoso, desgastado com o decorrer da vida. Porque afinal de contas isso a gente vai perder. Não importa o quanto você tome de energético, de comprimido, de vitamina, com o tempo iremos ficar fracos. Não adianta recorrer a isso, certo? Então o texto aqui também, que é o texto de Provérbios, que ele vem aqui dizer que a beleza dos jovens está na sua força. Novamente ele enfatiza isso. A sua força e a glória dos idosos nos seus cabelos brancos, referindo-se a uma sabedoria existente nas pessoas mais velhas. Isto é bom. As pessoas mais velhas que estão ao nosso redor, nossos pais, avô, seja lá quem você tenha como alguém que lhe aconselhe, né? Essa pessoa não é à toa que ela vive a mais do que você. Ela tem conhecimento mais do que você. A sabedoria comum, o qual você pode aproveitar desta pessoa, pedi-la, muitas das vezes ela lhe aconselha, muito comum. Mas também há uma sabedoria aqui, que é a sabedoria divina, a qual iremos ver um pouco mais à frente. Lembrando que as pessoas mais idosas, elas já passaram por situações que você ainda não passou. Então, você contar com o conselho, a sabedoria de pessoas mais velhas é importantíssimo. Aqui ele diz assim: a juventude é a força motriz da igreja. O grupo de jovens de uma comunidade local gera vida e esperança dos mais velhos, pois a alegria da juventude contagia quem estiver por perto. É importante você lembrar que por que Deus une na igreja tantas pessoas diferentes, de jeitos diferentes, de classes sociais diferentes, de idades diferentes, de momentos de vida diferentes, de culturas, muitas vezes culturas até diferentes. Porque Deus sabe que nós podemos aprender um com o outro e que a gente só vai conseguir exercer o amor que Ele nos deu se nós formos desafiados. Nós só vamos poder conhecer e adquirir experiência se nós formos desafiados, se nós nos colocarmos a serviço. E aqui ele fala que essa troca de experiências, essa troca de convivência é uma coisa muito valiosa, porque os jovens, eles vão trazer para dentro da igreja uma alegria, uma força, um vigor, uma empolgação, né, muitas vezes, que os adultos já não têm mais. E da mesma forma, os adultos vão trazer para os jovens aquela sabedoria que o jovem ainda não teve tempo de viver. Aquele conselho de uma situação que ele ainda não passou por aquilo, ele não sabe como lidar com aquilo. E aí vem uma pessoa mais experiente e diz: siga por esse caminho, vá por essa direção. Quando uma pessoa mais experiente dá para um jovem essa vantagem, né, de tempo de vida, né, através da experiência, através da sabedoria que ele adquiriu, vai facilitar a sua vida também, porque você não vai precisar quebrar a cara, né, muitas vezes. Não vai descobrir da maneira difícil. Da pior maneira possível, como fazer as coisas da melhor forma, né? Então, tudo isso é muito valioso, a gente não pode jogar fora essa convivência, né? Essa troca de experiências e de conhecimento. Então, os jovens, eles trazem essa alegria, essa força. Os mais velhos que já conhecem e já têm experiência na palavra de Deus até, né, como a gente vai falar mais à frente, eles muitas vezes não conseguem mais ter aquela disposição de sair, de falar, de estar ali nas calçadas, de fazer visitas nas casas das pessoas, entendeu? Então, o jovem tem isso. É por isso que o reino de Deus chama para que o jovem venha servir nesse reino. Porque é através do jovem que o reino vai cada vez mais se expandir. Não que as pessoas mais velhas não possam fazer também. Sim, muitas delas fazem. Mas por que nós jovens que temos toda a força não fazemos? Se temos todas essas ferramentas na mão, por que não usar? Se Deus nos deu e Ele mesmo na sua palavra diz que nós devemos fazer isso, temos que olhar para o reino de Deus e dizer: eu quero expandir esse reino e vou aproveitar agora que eu tenho toda a disposição do mundo, né? E, afinal de contas, como foi dito aqui de início, não deixe com que essa filosofia do mundo que é repassada aí fora venha lhe influenciar. Acredito que já esteja influenciando, porque é inevitável. Às vezes a gente está influenciado e a gente nem percebe. Às vezes a gente se acha que a gente é desmotivado, mas na verdade
nos passar dessa filosofia, nos dando tantas coisas na mão que a gente tem preguiça de ir atrás, certo? Mas cuidado, a desmotivação não é parte nossa. Por mais que você possa querer se designar como alguém desmotivado, alguém triste, mas isso não é parte do jovem. Ao contrário, a Bíblia vem relatar que em todo momento o jovem eram pessoas que tinham à disposição uma alegria, uma força quanto à obra do Senhor, certo? Em diversas palavras da passagem da Bíblia você vai ver isso, os jovens dispostos. Um exemplo que a gente pode dizer aqui, o próprio Estevão, um dos discípulos, dos apóstolos, o qual você vê ali que ele está no serviço da igreja primitiva e ele chega a pregar o evangelho, até mesmo pregar o próprio apóstolo Paulo, que chega a ouvir a mensagem dele, mas de que ele sofre o quê? Uma morte. O próprio Estevão chega a ser apedrejado, mas de que ele não deixou de ser jovem. Veja que o próprio jovem teve essa influência. Fez uma diferença muito grande, né? Porque ele é exemplo para nós até hoje. Ele entregou a vida dele por amor ao evangelho, por amor à verdade. E muitas vezes hoje nossos jovens são covardes, né? Ele não está perdendo a vida. Você não está perdendo a vida servindo ao Senhor. Você pode dizer, ele deixou de perder, ele morreu tão jovem. Mas muitas vezes as pessoas dizem, ele morreu tão jovem. Não, mas ele não perdeu nada. Afinal de contas, se ele estiver vivendo para o Senhor, vivendo ao Senhor, e nada foi perdido. Temos o José, o jovem no Antigo Testamento, né? Muito conhecido. Também temos o próprio Timóteo, o próprio presbítero, o próprio Daniel. Diversos jovens que você vê ali, que são sábios, veja só, e dispostos. Não vê dificuldades encontradas neles a questão da realização da obra. E tem um versículo aqui interessante que diz assim, Tito 2 e 6. Da mesma maneira, encoraje os jovens a serem prudentes. Ele diz assim, mas nem tudo são flores na juventude. Em geral, pela inexperiência, é uma fase em que se comete uma série de erros. Um dos conselhos de Paulo para seus discípulos, o jovem pastor Tito, diz respeito a uma das preocupações do apóstolo com os jovens cristãos. Então, fica aí a mensagem também para os adultos que assistem a gente. Se importem com os jovens. Busquem orientar esses jovens. E você que é jovem, entenda que essa fase é uma fase em que você realmente vai cometer erros. Procure não cometê-los. Você já está avisado. Então prepare-se, busque esse conhecimento para que você não perca situações, né, na sua vida, não gaste uma energia desnecessária na sua vida com coisas erradas, coisas que vão te trazer prejuízo às vezes pro resto da sua vida. Porque os nossos erros, todos eles têm um preço. Mas também não se deixe derrotar pelos seus erros. Quando você perceber que errou em alguma coisa, lembra que Deus está pronto a te perdoar e a te ensinar a cada momento, e a te erguer, a te levantar. Não fique derrotado. Muitas vezes a tristeza dos jovens é pecado, ou mesmo a falta de sabedoria, de conseguir lidar com alguma situação difícil, porque a vida é assim. Ela tem situações muito difíceis que às vezes a gente não sabe lidar com elas. Então tá aí mais uma oportunidade para buscarmos a face de Deus, buscarmos conhecimento em Deus, para que a gente não erre, ficando presos na tristeza, tá certo? Estar triste é uma coisa que faz parte da nossa vida. Em alguma situação vão surgir esses momentos que a gente vai estar triste. Estar triste em algum momento é normal, mas não é bom que você viva a sua vida inteira na tristeza. Então busca em Deus essa força, busca essa sabedoria, peça para Deus te ensinar a se alegrar no Senhor, para que você possa servir a Ele e edificar as pessoas que estão ao seu redor e trazer almas para Cristo também. Exato. Sempre lembrando disso, de que infelizmente a juventude é um período no qual a gente comete muitas bobagens, por sermos novos, infelizmente. Então é importante aos adultos, a você que está assistindo, aconselhar o jovem que é próximo de você, a um jovem que é nas suas responsabilidades. Tenha muita paciência conosco. E a você que é jovem, dê ouvidos aos mais velhos, ao que ele fala. Afinal de contas, ele já entendeu, ele já viveu, já entendeu o que você passou, certo? E como Felipe aqui de início, eles têm uma sabedoria comum, que é o conhecimento que eles passam, que toda pessoa vai aprender. Mas há uma sabedoria diferencial, que é a sabedoria divina, que até mesmo isso aí você pode adquirir na juventude. Pessoas mais velhas na igreja de que possuem uma sabedoria divina. E onde é que se consegue isso, Fábio? Através da leitura da palavra.
Independentemente disso, também pessoas mais velhas leram a Bíblia mais do que nós, não há como negar, mas que você pode aprender com elas também, e você pode também pegar essa sabedoria para si. Pode começar a partir de hoje, através de uma leitura, de um crescimento. Você pode chegar a ter mais sabedoria divina, até mesmo de alguém que está ali na fé há anos. Mas depende de você, essa ação, certo? E é sobre isso que a gente vai falar nesse próximo ponto, de que a questão do serviço ao Senhor não depende tanto do tempo, A idade, né? O momento. mas a questão da ação e da sabedoria a qual você tem em si, quanto você busca, certo? A nossa prioridade de vida qual é? Se nossa prioridade de vida for servir a Deus, uma coisa que até a Fabinho falou agora há pouco, sobre essa questão de a pessoa deixar, né, passar o tempo e tal, não dê só o resto do seu tempo para Deus. Não deixe o seu dia a dia apenas um restinho para Deus. Muito pelo contrário. Se você está estudando, se você está trabalhando, se você está se reunindo com seus amigos, não ache que isso não pode ser para a glória de Deus. Faça com que isso seja para a glória de Deus. Você tem que estar falando Deus, Jesus, a cada duas palavras que você diz. Não é isso. É olhar as situações e ver se as suas amizades estão glorificando a Deus. Se você está agindo corretamente no meio das suas amizades, você está levando os seus amigos, influenciando os seus amigos de uma forma que leve eles para mais perto de Deus. Se o seu procedimento é correto, se o seu caráter está sendo manifestado de forma que glorifique a Deus, se suas escolhas estão sendo feitas para a glória de Deus, se os seus estudos estão sendo para glorificar a Deus ou se é apenas por uma intenção egoísta. É errado a gente estudar, a gente trabalhar, a gente buscar propósitos na vida? De jeito nenhum. O errado é fazer dessas coisas, o Deus da nossa vida. Então, o que é que nós temos que fazer? Senhor, eu quero trabalhar, mas eu quero que o meu trabalho seja para a Tua glória. Senhor, eu quero ter amigos, mas eu quero que os meus amigos sejam para honrar e glorificar o Teu nome. Eu quero edificar a vida dessas pessoas, eu quero servir essas pessoas de uma forma que elas olhem para a minha vida e vejam o Senhor, e vejam o Teu caráter, e vejam quem o Senhor é, através de mim, através das minhas ações, através das minhas palavras, através dos meus conceitos, dos meus valores. Então você pode glorificar e deve glorificar a Deus em todos os momentos da sua vida, não apenas no momento em que, infelizmente, raramente as pessoas fazem hoje, que é aquele momento de ler a Bíblia e de orar, de estudar a palavra de Deus e de orar, de ter essa comunhão com Deus e abrir o coração para Deus. Você deve sim ter esses momentos, mas esses não devem ser os únicos momentos do seu dia a dia e da sua vida em que você vai pensar em Deus ou em que você vai servir a Deus. Todo o nosso tempo tem que ser para a glória de Deus. Não importa o que a gente esteja fazendo, é como o apóstolo Paulo diz, né? Quer comamos, quer bebamos, para a glória de Deus. Então, seja essa pessoa que está com o espírito e o coração 24 horas por dia voltado para o Senhor, em busca de louvar e glorificar o nome dele. E como o Fabinho também falou, essa questão de quanto tempo você tem de vida. Aqui a nossa personagem, ela é a mais recente, né? A que chegou por último na história. Tem uma né? influência grandiosa no universo. Então veja que não há essa questão de que há muito tempo, então você pode aproveitar mesmo o fato de você ser um novo convertido, alguém que chegou agora na fé, começar de agora o serviço ao Senhor, quando jovem, né, sendo jovem, você vai aproveitar de diversas maneiras, seja no serviço aos estudos, como também ao serviço na própria igreja, você vai fazendo tudo para a glória de Deus, então não importa o tempo. Existem pessoas que, como o Fabinho também disse, passa 30 anos na igreja, mas depois de 30 anos ainda se engancha com coisa pequena, com coisas que são imaturas, que são leite espiritual, né? Ao mesmo tempo, tem pessoas que chegam na igreja em um ano, estudam tanto a palavra, buscam tanto conhecer a Deus, se envolvem tanto com o serviço, com a obra de Deus, que elas crescem de uma forma que você olha para aquela pessoa e diz, meu Deus, só faz um ano que essa pessoa está na igreja. Então, infelizmente, cada dia mais raras essas situações. Então, vamos ser assim
Vamos ser pessoas que têm sede de Deus, de aprender, de servir, de fazer a vontade de Deus e que não se engancha com coisa pequena. Que o meu objetivo é a glória de Deus, eu vou glorificar a Deus, não importa o que aconteça. Conhecendo a palavra de Deus, você vai saber se você realmente está glorificando a Deus. E, acima de tudo, aproveitar essa força, certo? Esta energia existente em nós. Então, esse é o nosso estudo de hoje, tá bem? Nosso desafio que eu fico para vocês é tirar proveito de momentos ao qual vocês estejam com seus amigos e tirar para esse crescimento pessoal. A gente chamava isso de pequeno grupo, certo? Você hoje pode fazer um pequeno grupo, pode estar fazendo um pequeno grupo por meio de transmissões online, né? Por meio de discipulado, ao qual você esteja participando. Aproveite esses momentos ao qual você está com seus amigos e pregue da palavra, cresça, compartilhe o que você estudou da Bíblia, quais foram as suas orações, suas dificuldades, certo? Uma coisa que eu não podia deixar de dizer. Quanto mais cedo você começar a ganhar almas para Cristo, a fazer a diferença na vida das pessoas, mais pessoas você vai ganhar para Deus. Então, não deixe a sua vida passar e deixar para ganhar almas quando você estiver cansado. Ganhe almas agora, porque mais pessoas você vai conseguir alcançar. Mais você vai conseguir glorificar a Deus. E mais pessoas você vai ter o prazer de ver, deixando o caminho que levava elas para o inferno, para a condenação eterna de suas almas, e seguindo um caminho que leva elas para a comunhão com Deus e para o próprio Deus, né? Para a vida eterna nos céus. Então, é resgatar, é como diz o pregador, né? Esvaziar o inferno, né? A gente começando cedo e se dedicando, mais pessoas a gente vai conseguir levar para o Senhor, tá bom? Então, pessoal, esse é o nosso estudo de hoje, viu? Nos vemos na próxima lição. Até a próxima. Tchau.